Bem-vindos ao Conectados. Aqui você se conecta com outras pessoas por meio do nosso podcast, o nosso Pocket Podcast, onde a gente vai bater um papo e vai falar um pouco sobre a profissão e, enfim, conhecer os especialistas, né? E hoje eu tô trazendo a Ana Cristina Zerbinati, ela que é fonoaudióloga, especialista em audição. Ana, como é que surgiu essa modalidade, como é que a gente fala? Essa especialidade na sua vida, né? Porque é engraçado a gente falar de fonoaudiólogo, você fica pensando, mas como que uma criança ou uma pessoa se conecta a um fonoaudiólogo? Você fez fono quando você era criança, por exemplo? Sim, boa noite a todos, tudo bem? Lúcia, então, muitas pessoas me perguntam por que da fonoaudiologia. Eu precisei fazer fono durante alguns anos por conta da parte dentária, da parte de mordida, e aí eu fiquei muito nessa área da fono, né? Meu irmão precisou fazer também, e aí eu fui ao longo do tempo, aí vem escola, o que faz, o que não faz, e aí eu me apaixonei, gostava muito dessa área da fonoaudiologia ou da área médica, área de saúde mesmo. E a fonoaudiologia sempre me chamou a atenção por conta de você cuidar do ser humano por um todo. Ah, que bacana. E a fonoaudiologia, na verdade, ela tem várias especialidades, não tem, Ana? Isso, exatamente. Hoje a fono está subdividida em 17 áreas. 17 áreas? 17. E aí, hoje, todo mundo precisa ser especialista naquilo que ele escolhe ou que ele acha que consegue desenvolver melhor. Então... Sim. Porque quando a gente fala em fono, eu, por exemplo, tenho sempre contato com a fono, porque trabalho com a voz, então, ao longo da minha carreira, muitos anos fazendo rádio, televisão, essa coisa toda, então eu sempre tenho, né, fono por perto. Agora quem está por perto aqui é a Ana. Sempre tem uma fono, assim, que eu troco, né, eu acompanho, voz e tudo mais. Então a gente pensa que a fono é uma coisa muito voltada para a voz, né, para os cuidados da voz, para um nódulo vocal, uma coisa assim. Agora, a questão da perda auditiva parece que é uma coisa que a gente não fala, né? É normal isso? Então, é uma questão tem a parte muito vocal e a parte de criança. A criança que fala errado, a criança que troca alguma letra, e aí a hora que você começa a se apresentar eu achei que o médico que fazia o teste, eu achei que o médico era especialista, e aí, quando eu me formei, eram 4 áreas a fono, e agora já vai subdividindo para cada um seguir a sua especialidade. Então, eu gosto muito dessa parte de comunicação. Então, a parte de comunicação engloba a parte auditiva e a parte vocal mesmo. E aí me pergunta, você trata nódulo, você atende, por exemplo, o cantor? Não, porque aí você tem que ser especialista nessa área. Então, tem a fono na parte da área vocal, que aí é em cantor. E aí eu fui para a área auditiva, mas que tem muito a ver com a parte vocal. Que mas é um complemento, no complemento, caso, né? Exatamente. Então, assim, para a pessoa se comunicar melhor, para falar melhor, ela precisa se ouvir, ela precisa se escutar. Então, era uma área que me chamou a atenção desde o começo às vezes, eu tenho muito empresário que eu faço esse atendimento, olha, eu falo, mas eu não sei o que eu estou falando, eu não tenho retorno, eu não tenho... E às vezes, assim, é muita instituição financeira, então eles não têm, por exemplo, não tem como pôr um ponto, um retorno, alguma questão, porque ele está, às vezes, numa assembleia que ele precisa expor alguns dados. E aí eu tenho trazido muito essa questão da parte de comunicação. Então, você está se ouvindo bem, você está conseguindo? E aí vem a parte dos testes, né? Então, assim, eu preciso saber se eu estou escutando, porque muita gente fala, eu não escuto do ouvido direito, eu coloco o celular no ouvido esquerdo, etc. E às vezes pega pelo lado dominante, mas às vezes não tem uma perda auditiva em si, mas tem essa dificuldade mesmo do ouvir, do escutar. É mesmo? Mas não necessariamente a dificuldade de escutar está atrelada a uma perda auditiva, perda auditiva, isso? Exatamente. Nossa, isso porque é curioso, a gente acaba acostumando a parte de mastigação, a gente mastiga de um lado só, a parte do telefone para atender, quem fica muito... vai mesmo pelo lado da lateralidade, né? Se é destro, se é canhoto, e muitas pessoas, quando às vezes precisa agora, durante a pandemia, teve muito essa questão de fone de ouvido, etc., e as pessoas falavam, olha, eu coloco os 2 fones, eu não consigo escutar, e eu tiro, aí quem está do meu lado esquerdo, se eu estou sem o fone do lado esquerdo, eu não consigo entender a pessoa. Ou eu ouço, mas não escuto. Então, com essa parte dos exames, eu consigo fazer esse fechamento. Eu falo que, assim, não adianta eu, às vezes, faço um teste de audição e não tenho uma perda auditiva, mas ele não consegue se comunicar, ele não consegue falar. Então, hoje eu tenho aí um diagnóstico, ou às vezes mais preciso, vamos mais dizer preciso, assim. Exatamente. Então, se eu faço a avaliação auditiva e vocal, mas aí a pessoa tem um nódulo
nódulo na prega vocal, eu preciso encaminhar para uma colega que é especialista nessa parte. Então, se vem professor já, olha, eu tenho rouquidão por conta do trabalho, aí eu já não é a minha parte por essa questão, porque precisa saber se é nódulo ou se é calo. E aí, se você trata um calo erroneamente, ele vira um nódulo e aí é cirúrgico. E aí perde toda a identidade vocal. Então, você, mais do que ninguém aí, sabe que a gente precisa estar sempre com essa parte comunicativa. Sempre eu falo que é uma harmonia entre o ouvido e a parte fonatória mesmo. Sim. Ô, Ana, e quando que você diria que é uma recomendação, por exemplo, para a gente procurar um fonoaudiólogo na sua especialidade, assim? Porque eu vejo, tem gente que resiste muito, né? Às vezes os anos vão passando, a pessoa vai perdendo a audição, não estou escutando, não estou entendendo. E é uma coisa que começa a ficar, acho que até desagradável para a pessoa e tudo mais. Mas muitas vezes a pessoa não quer procurar. Quando que você recomenda que a pessoa deve procurar? Tipo, tá na hora de você ir, vai ver, né? Que ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Sim, você tem essa recomendação? Sim, eu falo que tem 3 marcos na vida. Então, por volta de 5, 6 anos, que é a parte que está ali, a parte de alfabetização que está na escola. Então, antigamente, espera entrar na escola, ou espera encontrar um problema para procurar fono. E não, então com 5, 6 anos, porque se ele estiver ouvindo mal ou ele estiver entendendo errado, ele vai ter essa parte de alfabetização complicada. Depois a parte da adolescência, que agora eles estão usando demais os fones de ouvido, sem controle nenhum de volume, etc. Então, a gente sempre fala, entre os 15 e os 18, é bom a gente fazer, mesmo que fez quando nasceu, que fez com 5 anos, e a gente pede para fazer nessa parte, que assim, a hora que está fechando a maturação neurológica, que fecha toda essa questão, então a gente orienta a fazer essa parte auditiva, e ele, por volta dos 45, 50 anos, já começa a entrar essa parte do envelhecimento por um todo, né? Então, muita gente ou tem a parte visual, que precisa do óculos, tem a parte da locomoção e tem a parte auditiva. E muita gente vem muito assim, eu tô aqui porque a minha filha queria que eu viesse, mas eu não sei, o meu filho, ou porque eu não estou ouvindo nada. E a gente tem muito essa questão, porque a maioria das pessoas que já estão assim por volta entre os 60, 70, 80, eles talvez já passaram por alguma questão dessa de, vou te levar ali no lugar para fazer um teste com o aparelho. E, gente, assim, fazer um teste com o aparelho não é qualquer coisa. Então, assim, não é qualquer lugar. Eu não posso chegar no mercado e falar, eu quero fazer um teste, eu não posso chegar numa farmácia. Tem que ser um lugar especialista. E hoje, com toda essa tecnologia, tem essa parte de amplificação em todos os lugares. Então, se você digitar numa rede social, se você procurar, às vezes, no aplicativo mesmo de compra, você vai encontrar. E, às vezes, eles questionam muito. Mas eu procurei no aplicativo tal, que é muito mais barato. Mas ele não é um aparelho auditivo, ele é um amplificador sonoro. É quase como você comprar um óculos de farmácia, vamos dizer assim. Ou comprar um microfone. Então, assim, você vai ter um microfone que vai estar no seu ouvido. Só que, assim, ele vai... Talvez você nem tivesse a perda auditiva, mas você vai piorar essa perda auditiva, ou você vai instalar uma perda auditiva que não tinha, e quando você perde a audição, seja qual for a etapa da vida, as células ciliadas do ouvido, elas morrem e elas não se regeneram, elas não nascem. E a partir dos 50 anos, essas células começam a entrar no envelhecimento, então elas começam a morrer e não regenerar. E a parte, Ana, quando a pessoa, vamos supor, foi diagnosticada, porque eu vejo também assim, tem muito preconceito por parte das pessoas mesmo, né? Eu sei, porque a gente tem pessoas assim um pouco mais de idade na família que tem perda auditiva e não aceita, assim, tem vergonha talvez, né? E eu entendo, assim, é compreensível. Às vezes, como tem vergonha de usar óculos também, né? Mas o fato da pessoa usar, por exemplo, um aparelho, além da facilidade de ouvir e tudo mais, ela interrompe o processo, assim como o óculos, por exemplo, que ajuda a segurar um pouco a vista? Sim, é o mesmo processo? Exatamente. Então, assim, tem muitos estudos que as pessoas que não estão mensurando essa audição e não usando a parte do aparelho auditivo, você vai, talvez, desenvolvendo uma demência mais rápido, porque você vai se retraindo, você vai ficando ali, mas ele não quer colocar, ou minha mãe ou meu pai não quer colocar, porque ele não vai fazer nada, e começa a entrar aquela depressão, e é quando entram as demências. Então, os médicos estão muito mais antenados para essa questão mesmo de... Nossa, peraí, você me disse que o fato da pessoa ter uma perda auditiva, não ter um cuidado para isso,
repete, ela pode agravar um... Pode desenvolver um quadro de demência que seria desenvolvido mais tarde ou pode piorando essa audição. Então, a hora que você coloca o aparelho, porque quem escuta é o nosso cérebro. O ouvido, ele só capta o som. Então, eu falo que a gente tem que fazer esse link cérebro e ouvido de novo. Então, eu vou colocar o aparelho auditivo no paciente. Primeiro, eu vou fazer a audiometria e ver qual é a dificuldade. E eu sempre falo, às vezes o aparelho mais barato não é o pior e nem o mais caro é o melhor. Eu vou fazer o teste, ou seja, no homem ou na mulher, eu vou sentar com ele, aplicar toda uma bateria e falar, olha, para que a senhora trabalha? A senhora frequenta, às vezes, algum lugar que tenha mais pessoas? Ou a senhora só fica em casa? Precisa televisão? Precisa rádio? Então, eu vou entender um pouco mais essa questão da pessoa para indicar e adaptar o melhor para eles. E não é igual colocar óculos. Que você coloca o óculos, você enxerga, você tira. O aparelho auditivo, a gente tem que... Eu falo, é esse link mesmo. Então, tem que conversar o ouvido com o cérebro e a gente vai desenvolvendo. Então, quanto mais sinapse auditiva vai fazendo, mais sinapses no cérebro. Então, assim, você vai ativando e vai melhorando. Então, não vai deixando esse cérebro aí também parar com essas sinapses e aí podendo virar e piorar essa perda auditiva, piorar a demência. E antigamente, assim, evoluiu demais essa parte de aparelho auditivo. Então, tem muito produto, tem muita coisa para a gente explorar e depende muito do paciente. Então, assim, conversar com ele e entender. E tem muito essa questão de autoestima, mas aí vai enxergar. Então, assim, a gente tem aparelho que é desde dos extra-auriculares. Que fica por fora isso, aqui, e até né? os intras. Antigamente, os intras era só com molde. Agora já tem um que ele é instantâneo. A gente coloca lá dentro do ouvido e tem muito isso. É quase como uma lente de contato. Eu estou falando o olho aqui porque eu acho que o olho, a vista é uma coisa que a gente fala mais do que o ouvido, né? E aí fica escondidinho. Então, por exemplo, um empresário que não quer ficar aparecendo com Exatamente. um aparelho, tem essa opção hoje. E tem muita coisa hoje para as mulheres, o que a gente foi desenvolvendo, fazendo entrevista, conversando com elas, agora foi desenvolvido algumas joias. Então, a gente tem a parte de, por exemplo, folhado, porque tem uns que sobem um fiozinho. Mas se a pessoa não tiver assim praticamente do seu lado, se não for alguém da família, é muito difícil que assim, cada vez vai diminuindo mais os aparelhos porque a tecnologia está ficando muito mais avançada. Então, às vezes elas se incomodam com o fiozinho que sobe. Então, por que não colocar um brinquinho ou uma joia? E os homens, os adultos, muitos eles trazem muito isso. Não, mas aí não tem como. Tem várias cores, então tem aparelho da cor da pele. Tem gente que prefere, não, eu vou mostrar, eu não tenho problema nenhum. Bem, né? E aí, conversando com o senhor que eu faço essa adaptação e perguntando, ele tinha mudado de bairro, etc. Ele estava meio... Eu falei para ele, eu estou achando o senhor um pouco mais quietinho. Ele falou assim, tá difícil, eu não estou encontrando nenhum barbeiro próximo de casa. E eu falei, mas... isso influencia o senhor em alguma questão? Ele falou sim, porque ele falou, o barbeiro que eu fiquei durante 15 anos no meu bairro, ele sabia exatamente fazer o corte do meu cabelo, que não aparente tanto o aparelho auditivo. E ninguém nunca tinha me trazido essa informação. E eu falei, gente, então assim, agora nós temos um barbeiro que talvez, então, você tem a joia para mulher. Pode fazer um marketing aí, exatamente, né? Até falando, então, olha, cortamos cabelo. E aí ele foi, eu falei, então o senhor precisa contar isso para as pessoas. E a hora que ele foi, ele começou a mostrar as fotos, aí ele encontrou. Ele me mandou mensagem, ele tá brincando, falou, encontrei agora, acho que encontrei. E essa questão mesmo. Então, assim, não tem problema. Eu falo, não tem problema usar óculos, não tem problema. Então, ainda bem que tem essa solução, mas se você não quer mostrar, também não tem problema nenhum. Então... isso aí. Ô, Ana, e uma outra coisa que você estava falando, você sabe que eu já ouvi algumas pessoas, assim, pessoas da família, como eu falei para você, né? Que a gente tem algumas pessoas na família, estão mais com uma certa idade, e aí tem um comentário que eles falam assim, porque antigamente o fulano falou que fazia muito ruído. Essa questão do ruído, ela ainda existe ainda nesses aparelhos? Então, ou hoje em dia é muito imperceptível? Porque hoje, assim, a gente tem aparelho auditivo de 4 canais até 48 canais. O que são esses canais? Como se fossem microfones, que eles vão captando todos esses sons, mas eles vão mexendo. Então, assim, é tudo automático, é tudo por algoritmo. Quando eu me formei, era com ferramentinha, era muito difícil. Você assim, falava, gente, imagina eu com 70 anos que assim, eu não vou mais enxergar. E
assim, você não tinha muito a longo prazo o que ia ser essa tecnologia. E hoje, assim, é tudo por software. Então, você coloca ali, você consegue mostrar pro paciente na hora, ó, esse de 4 canais e quase não tem. Então, tem gente que fala, porque eu saí, aí eu tenho, às vezes, senhores que falam para mim, eu não aguento escutar, porque assim, eu só tenho neta, eu só tenho filha, e elas falam demais, elas gritam demais. E aí eu explico, eu falo, por conta da questão da voz aguda, criança ainda a voz é mais aguda, parece que ela é mais alta. Então, hoje a gente já consegue, assim, com essa parte do software, já equaliza isso, como se fosse esses fones aí, que assim, que ele fecha o ruído. Então, assim, a gente vai fazendo também várias programações. Então, a senhora, eu preciso, na hora que eu estou escutando a novela, que pode ter um ruído ambiente, que ninguém vai me atrapalhar, mas que eu vou conseguir escutar. Então, a gente consegue fazer tudo isso. O canal, eu vou até o shopping, eu vou até um parque ao ar livre, ou eu vou a algum lugar que tem música, que tem, às vezes, a pessoa falando e cantando. Não incomoda então, não mais. incomoda. Então, tem muito disso. Tem pessoas que, às vezes, assim, algumas coisas me incomodam por essa questão do cérebro que escuta. Então, talvez a gente tenha que fazer um treinamento auditivo para fazer essa ligação também. Porque foi como eu disse, não é colocar o aparelho, sair andando, não, né? Então, a gente vai fazendo todo, assim, faz vários testes com o aparelho, ele vai para um teste domiciliar, ele vê como é que é no dia a dia dele para ajudar. E tem muito disso. Então, as pessoas trazem muito disso. Em casa, eu também tenho várias pessoas que ficou por muito tempo, e aí a hora que você mostra ali, fala... Uma coisa tão prática, né? Poxa, 15 anos atrás que eu coloquei, era horrível. Então, muitos, porque tem barulho, às vezes eu tenho zumbido, me incomoda, então a gente consegue isolar o zumbido para que ele escute melhor. Então, tem toda uma tecnologia aí. Que bacana. E você está falando aqui, tem a tecnologia para ajudar, mas também tem a parte da tecnologia que talvez nos atrapalhe ao longo da vida, né? E eu vejo, hoje em dia, por exemplo, a gente vê... a gente está no mundo do fone. Eu, por exemplo, dentro de casa, às vezes, a gente fica de fone, porque você fica com o celular. Aí você gosta de ouvir um negócio, o marido gosta de ouvir outra coisa, o filho gosta de ouvir outra coisa, cada um fica com o seu fone, né? Então, assim, eu percebo que a gente se expõe muito mais ao fone de ouvido, né? Eu me lembro que quando eu comecei em rádio, os locutores usavam fone dentro da cabine de som ali, quando a gente estava, né, trabalhando ali. Mas era uma coisa pra gente, não era pra todo mundo, né? Fone de ouvido. Hoje em dia todo mundo tá com fone. Você vai na academia, tá todo mundo com fone. Isso, a longo prazo, pode ser mais prejudicial pra gente ou não necessariamente? Ou a gente poderia ter alguns cuidados que... E se tiver esses cuidados, você me fala aí. O que a gente pode fazer para manter? O que aconteceu é que, assim, hoje tem uma gama enorme de fones auditivos. O que eu sempre oriento é usar sempre nos 2 ouvidos ao mesmo tempo. Porque se você coloca de um lado só, esse aqui eu acho que eu escuto mais, esse eu tenho problema. Muitas vezes a pessoa vai no consultório e fala, olha, os 2 ouvidos estão normais. O direito realmente é melhor, mas o esquerdo está dentro da normalidade. Então, é sempre usar os 2. E aí vai muito da pessoa. Então, tem gente que os intra-auriculares, às vezes eles reclamam porque coça, incomoda, então usa o abafador tipo concha e tem que mensurar. Uma coisa que a gente tem pedido muito é para não emprestar, não fazer essa troca de fones, porque durante a pandemia, que todo mundo precisou do fone, seja para qualquer coisa, a gente transmite várias doenças por conta através do fone de ouvido. Então, assim, às vezes é uma otite que a pessoa tinha e que para ela ali não desenvolveria aí ela vai passar pro filho, que aí passa para o outro, passa para o irmão, volta para a mãe. Então, assim, precisou, é uma higiene básica. Então, assim, passa um álcool ou só um paninho e limpa. Mas tem que tomar muito cuidado com o volume. Então, aí depende muito o que eu sempre oriento é um volume médio para baixo. Então, aí vai depender muito do seu aparelho, do seu telefone, às vezes, do carro que você conecta, às vezes na televisão, às vezes no computador. Então, sempre assim, o volume é de 0 a 100, de 50 para baixo. De 0 a 10, sempre do 5 para baixo. Escuta uma alta, vai. Salvo os fones que tem esse controle de ruído que fecha, você não consegue escutar o que o outro está escutando. Mas a grande maioria dos fones, o que eu peço assim, as mães falam, como é que eu sei que se meu filho está ouvindo alto ou se não está? Ele estando do seu lado, uma distância aqui, né? Assim, de uns 30, 40 centímetros. Você sabe que ele está escutando alguma coisa, isso já é um alerta. Poxa, ele está escutando. Se ele estiver escutando uma música e você estiver entendendo a música, já é o alerta máximo. Então, assim, você
Você tem que, assim, ele está do seu lado, eu sei que ele está escutando alguma coisa, mas não pode estar trabalhando. É igual em carro. O carro, às vezes você está ali, a pessoa, além de estar com o som no máximo, ele ainda tem toda aquela vibração que, assim, você escuta a música do seu carro, você para vibra. No semáforo, eu falo, cara você chacoalha. Assim, e muitas vezes os fones de ouvido fazem isso também. Então, às vezes, de encostar em, às vezes, transporte urbano, ou mesmo no carro, tem muito disso, que, eu não gosto de barulho, meu irmão fica escutando o fone, então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sei que ele está escutando uma música, já é um alerta. Eu estou entendendo a música, mesmo que não seja, eu não sei se é a música em português ou em inglês, mas eu estou escutando o que ele está cantando. O ruído, né? Tem que tomar muito cuidado. E aí, para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, é fazer audiometria. Então, eu sempre oriento. Quem tem usado já desde a pandemia e fica mais de 4 horas com fone de ouvido direto, seria interessante fazer uma audiometria para ver como que está essa audição. Para acompanhar. Para quanto antes você acompanhar, porque assim, depois que você começa a perda auditiva, mesmo jovem, se tiver 9 anos e a criança instalou uma perda auditiva, as células já estão morrendo também. Então, ela também não regenera. Olha. Porque, e os adolescentes, a grande maioria, assim, tem dado muita deficiência, muita questão, e eles, eu até brinco, eles pagam para ver. E aí depois não tem muito mais o que fazer. Que acha que são super-heróis, né? Não vai acontecer com eles nunca, não né? Vai acontecer, se acontecer, eu coloco o aparelho, né? e aí eu já sei que o aparelho Sou tem jovem, Bluetooth, que vai escutar a música. Eu falei, mas é pior ainda, porque você vai escutar o aparelho, porque você já não está ouvindo, e você vai botar uma música do mesmo jeito, aí você pode não ouvir mais, aí nem o aparelho vai adiantar. Aí eles ficam um pouco assim. Então fica um alerta aí para os pais, né? Exatamente. Acompanharem direitinho e também acompanharem os idosos também, né? Da casa, talvez até, como você disse mesmo, né? Levar, fazer o convite para ir, que não é nada vergonhoso, né? Mas eu acho que tem algumas coisas assim que as pessoas, que a nossa sociedade brasileira ainda tem muito preconceito com essa coisa da audição, ir a um psiquiatra, por exemplo, né? Sim, nossa, jamais, tem gente que jamais vou, né? Então fica ali sofrendo, às vezes, sem procurar um especialista, uma pessoa que pode ajudar. Então fica um alerta aí, né, para você que tem idosos na família ou que tem crianças, né? Procurar antes também esse contato antes. Que bacana, Ana. Que conversa gostosa. Então, é um pocket, né? Só pra gente conhecer um pouquinho do seu trabalho. E a Ana foi a nossa convidada hoje aqui do Conectados. E ela volta numa outra oportunidade. Tá, Ana? Fica aqui o convite. E eu gostaria que você deixasse o seu Instagram ou qualquer outra rede social que você use, assim, com mais frequência, para o pessoal entrar em contato e te conhecer melhor. Pode ser? Tá, joia. O meu Instagram é Cristina Zerbinati. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Só chamar no direct. E super obrigada aí pelo Você atende convite. Onde hoje, Ana? Eu estou em Osasco. Osasco. Perfeito. Então tá aí a dica. A Ana Cristina Zerbinati, meu agradecimento aí por esse tempo dispensado, por ter vindo aqui conhecer a gente. Muito obrigada por se conectar com a gente, tá bom? Tá ótimo. Nossa, que barulheira. Isso é Lucas fazendo arte. Você viu que esperto que ele é? Bom, e agora eu quero pedir para a Ana Cristina Zerbinati, que é fonoaudióloga e especialista em audição. Ela que esteve aqui à tarde conosco para fazer fotos, fez aqui o nosso podcast hoje, os nossos Conectados, que é esse pocket, né, com informações. E eu fiquei morrendo de vontade de fazer já um podcast inteiro com bastante perguntas já dos nossos seguidores aí. Ana, queria que você falasse um pouquinho como que foi a experiência hoje, né, de preparar o seu material de fotos para as redes sociais, de fazer o podcast aqui com a gente, né, e como que é essa experiência, né, de além de profissional, ainda ter que produzir conteúdo, né, porque eu acho que todo mundo passa por essa experiência, né, então eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa tarde aí, o que você
se doeu muito? Não, eu confesso, eu achei que seria muito mais difícil. Eu até brinco, eu falo, são 22 anos de formado, então já é bastante tempo. E a gente não... não, mas eu acho que eu já tenho bastante formação, já tenho bastante coisa. E não, mas olha, mudou. E assim, precisa de rede social, precisa... Não precisa talvez de um site, mas de uma landing page, precisa de foto, precisa disso. E eu conversando e assim, precisa gravar, e eu falava, gente, calma que uma hora vai dar certo, e eu até brinco, eu falo, ainda bem que, assim, a gente amadureceu bem essa questão, então eu não sei nem como agradecer vocês, Lúcia, assim, pelo carinho. Não é só durante, tem todo um antes. Então, assim, o fotógrafo entra em contato, ela te manda mensagem no dia, com uma mensagem positiva, e aí você fala, poxa, então, assim, você se sente muito mais cuidada. E essa parte da foto, então, eu até conversei muito com a fotógrafa, falei, sou extremamente tímida, eu morro de medo, eu não queria, mas eu sei que a gente precisa evoluir, precisa entrar para essa área digital, que aí, assim, tá aí, não vai parar tão cedo. E aí, na hora que eu já estava chegando no finalzinho, eu até brinquei, falei, já não dá para começar tudo de novo, assim, é sensacional. Então, eu falei, se não der certo mais como fonoaudióloga, já arrumei a profissão, já vou virar aí modelo. Mas, brincadeiras à parte, foi assim, foi sensacional, foi super tranquilo, foi leve, participar desse pocket aqui, que eu falava, imagina, gente, imagina se um dia eu vou. Vai fazer vídeo e é foto, aquele flash em você, não sei o quê. Eu falava, meu Deus do céu. Deu tudo certo, e eu né, fico Ana? torta, deu tudo certinho. Então, assim, tudo pensado com carinho. Então, eu fico, assim, extremamente honrada e grata por todo esse carinho, esse cuidado, esse mais do que indico, de olhos fechados. Que legal. Vocês a gente agradece, porque a ideia nossa é justamente proporcionar um ambiente acolhedor para as pessoas fazerem seus conteúdos, porque a gente sabe que algumas pessoas têm muita facilidade, outras pessoas têm resistência, né, não sabem quem procurar, ficam perdidas. Então, aqui no Estúdio Podcast, a gente entende todo o processo, né? Como a Ana falou, desde do primeiro contato, como abordar, como te acompanhar durante esse processo, até você decidir, até você fazer, né? E como é todo esse processo no dia, tudo mais, a gente procura fazer com esse carinho, né? Para que vocês fiquem à vontade e que façam seus conteúdos e que deslanchem aí nas redes sociais, já que você é um profissional com tanta experiência, né? Que a gente precisa conhecer. Por que não se divulgar, e né? Eu falo muito isso, falo, gente, mas eu já estou estabelecida. Ok, mas assim, as pessoas precisam saber. Mas será que eu quero? Não é que você quer, você precisa. Então, tem a social media, tem a mentora, eu falo, meu Deus, e assim, tá todo ali naquele mesmo local, porque a grande maioria, então você já precisa vir de cabelo pronto, já precisa de fazer maquiagem. Que maquiagem? Você que escolhe. Eu falo, gente, não é assim. Assim, eu sou fonoaudióloga. Você não tem essa expertise, né? Você tem todo esse know-how aí, essas pessoas todas pensando em você, te ajudando, então assim, Flui. Valeu, meu amor. Obrigada, viu? Que agradeço. Obrigada aí pela tarde gostosa.